dia, bem-vindo a mais um debate do Setubalense, em parceria com a Rádio Sines, a Popular FM, a Rádio M24 de Santiago do Cacém, o jornal O Leme, do Litoral Alentejano, numa produção e transmissão da empresa Morning Stream. Estamos em direto da Biblioteca Municipal da Moita, com os candidatos à Câmara Municipal da Moita, para um debate que vai durar até próximo da 1h da tarde, são cerca de 2 horas de troca de ideias. Fizemos um sorteio previamente e determinou que a localização na mesa e a ordem da primeira intervenção é com Rui Garcia, da CDU, e aproveito para começar a apresentação a falar primeiro, uma vez que o candidato do PAN, Hélder Silva, não está presente, não vai participar, e foi a quem saiu o número 1 nesse sorteio. À minha direita temos Luís Nascimento, da coligação Merecemos Mais. À esquerda, Ivo Pedaço, do Chega. Aqui à minha direita, Joaquim Raminhos, do Bloco de Esquerda. E à esquerda, Carlos Albino, do Partido Socialista. E como já referi, o primeiro a falar neste debate é Rui Garcia, candidato da CDU, e eu pedia-lhe que, em 2 minutos, nos explicasse as motivações para se recandidatar e quais são as principais ideias, as prioridades para o próximo mandato. Muito bem, muito bom dia a todos. Muito obrigado por proporcionarem esta oportunidade deste debate, que é seguramente interessante e esclarecedor para os que o acompanham, para os nossos ouvintes. A nossa candidatura tem uma razão de fundo. O trabalho em prol do desenvolvimento do nosso Concelho nunca termina. Há sempre um passo mais à frente a dar, um novo degrau a subir, e é essa perspectiva de que o futuro é uma construção permanente que nos leva a ter esta necessidade de continuarmos a apresentar novas propostas, de continuarmos a apostar num desenvolvimento que tem pilares seguros do ponto de vista dos serviços públicos, do ponto de vista da cultura, do ponto de vista do desenvolvimento económico, do ponto de vista do ordenamento e da regeneração urbana, que são aspectos que nós continuamos a valorizar, a dar-lhe a importância central no nosso trabalho, e que temos todos a consciência de que há muito por fazer e o nosso projeto para os próximos 4 anos revela exatamente que temos propostas, umas de continuidade, de projetos que estão em curso, outras inovadoras, mas propostas que significarão mais um passo e um bom passo no progresso do Concelho. Temos aspectos também que vão, este próximo mandato, ter uma importância grande: o processo de transferência de competências, os fundos comunitários, seja através do PRR, seja através do Portugal 2030, portanto são oportunidades que nós também queremos aproveitar ao máximo, à semelhança do que temos feito e do que está a acontecer com o Portugal 2020, em que nós tivemos uma muito boa taxa de utilização dos recursos, o máximo que era possível. Muito obrigado, atingi os dois minutos, e eu ia passar agora a Luís Nascimento, da coligação Merecemos Mais. Quais são as suas prioridades e porque é que se recandidata? Porque é uma recandidatura também. Na realidade é uma recandidatura, sendo que atualmente sou vereador. Mas queria começar por cumprimentar os outros candidatos aqui presentes, também o candidato que não está presente, mas enfim, também os meus cumprimentos, e naturalmente que agradecer ao Jornal Setubalense e às rádios que estão neste conjunto a fazer estes debates, porque eu acredito que o cidadão bem informado é aquele que pode votar conscientemente. E é isso que todos nós pretendemos. A razão da minha candidatura, da candidatura do Merecemos Mais, desta vez muito reforçado, muito diferente do que foi há 4 anos. Há 4 anos, o Merecemos Mais candidatou-se, era uma coligação de 2, 3 partidos. Neste momento, o Merecemos Mais é uma coligação de 6 partidos. Ou seja, as próprias organizações, os próprios partidos políticos, durante estes 4 anos, viram o trabalho feito, viram aquilo que é possível fazer-se e acreditaram numa mudança. E, portanto, se as organizações acreditam, também a população acredita.
quando disse é uma recandidatura, é uma recandidatura. O Merecemos Mais já existia, não o mesmo, com menos partidos. É muito mais do que uma recandidatura, é um agregar de várias outras formas de pensar, de várias outras questões, numa grande frente de candidatura e que aparece como o challenger do atual sistema. O porquê de facto avançarmos? Muito sinceramente, o nosso projeto é diferente do que nos últimos 45 anos foi posto em prática. É um projeto diferente. Acreditamos num Conselho com outros... Luís Nascimento terá a oportunidade de explicar as diferenças, certeza. também já ultrapassou os 2 minutos. E passávamos agora a Ivo Pedaço do Chega, também para nos explicar porque é que se candidata e o que é que pretende, ou o que é que vem do Chega. Não é? Sim, senhor. Bom dia a todos, agradeço a oportunidade. O Chega candidata-se pela primeira vez, não somos nada políticos, nunca tivemos nenhuma relação com a política, todos os membros da Conselhia são pessoas que nunca tiveram a exercer nenhum cargo político, a diferença de todos os vereadores que estão aqui, Presidente de Câmara. O que nós vamos fazer é fazer aquilo que o povo quer, que é menos conversa e mais ação. Nós vamos acabar com esta irmandade que existe na Câmara Municipal, que é tudo sim, abstém-se e não. Nós vivemos aqui para trabalhar, somos todos do privado, sabemos o que é que temos que fazer, trabalhamos sempre no privado e agora queremos implementar o que está no privado no público. E é essa a nossa função e é isso que nós queremos fazer. Queremos que a população veja que nós conseguimos fazer o desenvolvimento deste Conselho, que está parado já há 45 anos, que conseguimos fazer todas as melhorias que a população exige, nomeadamente mais emprego, menos pobreza, mais investimento público, privado, mais investimento público também. Nós queremos o melhor para este Conselho, queremos levar este Conselho a nível nacional, ser um dos melhores, deixando de ser o pior Conselho que existe no Distrito de Setúbal. Basicamente, nós vamos lutar pelo Conselho da Moita e pela população da Moita. Muito obrigado, Ivo Pedaço. Joaquim Raminhos, do Bloco de Esquerda, também as mesmas questões, a justificação da candidatura e prioridades para o próximo mandato. Ora, muito bom dia a todas e a todos, cumprimento todos os elementos aqui da mesa, todos os presentes e os que nos estão também a assistir à distância. Portanto, ao apresentarmos a candidatura do Bloco de Esquerda a estas eleições autárquicas, estamos conscientes da complexidade da situação que estamos a viver, devido à pandemia, onde aumentaram os níveis de pobreza, de desemprego, de destruição de milhares de famílias. Portanto, este é um fator que marca o nosso tempo. Nas próximas eleições autárquicas, o Bloco de Esquerda apresenta a candidatura a todos os órgãos autárquicos e falo com o mesmo propósito de sempre, contribuir com ideias e propostas para melhorar a realidade em que nos é dado viver no nosso Conselho. Apresentamos estas eleições autárquicas com o lema Mais Bloco, Melhor Conselho, determinados a romper com todas as inércias que se foram instalando neste Conselho ao longo de décadas e tiramos os caminhos da mudança que é necessário implementar no Conselho. É isto que nós consideramos. Conduz o nosso Conselho para um projeto de desenvolvimento e de modernidade. Defenderemos um programa alternativo que exija mais democracia e mais cidadania. Vamos apelar a uma maior participação dos munícipes na vida do poder local. É necessário reconquistar a população a participar mais ativamente na vida do poder local. Por isso, não nos cansaremos de fazer um apelo à aplicação do orçamento participativo. Quero aqui também acrescentar que os candidatos e candidatas do Bloco de Esquerda comprometem-se a procurar encontrar soluções em diversas áreas, tais como a requalificação urbana, os espaços verdes, a mobilidade e segurança dos municípios, o património histórico e natural, a preservação e valorização da Frente Ribeirinha como um polo de desenvolvimento do nosso Concelho. É aqui que nós, nestes pontos, iremos apostar. Muito obrigado. 2 minutos e 2 segundos, e nem foi preciso interromper. Joaquim Raminhos, do Bloco de Esquerda.
E agora, em último nesta ronda, Carlos Albino, do Partido Socialista, também por que razões é que se candidata e o que é que o PS pretende para os próximos 4 anos? Então, começo por saudar o Savalense e todos os seus parceiros por esta oportunidade, saudar também aqui os candidatos aqui presentes e saudar aqueles que nos assistem a partir de casa. As principais razões desta candidatura, de homens e mulheres, jovens e menos jovens, que fazem parte desta lista, é dar resposta a um conjunto de necessidades que todos os dias são assinaladas pelas pessoas que vivem neste concelho. O Concelho da Moita não pode continuar mais 4 anos parado, vendo passar ao lado todo um conjunto de oportunidades, vendo os outros concelhos a desenvolverem-se, enquanto nós ficamos para trás. É necessário mudar e nós temos a coragem para mudar. Não queremos permanecer na cauda do distrito de Setúbal pelas piores razões. Queremos um lugar no topo porque temos ambição, porque temos a consciência que é possível inverter a atual tendência de parente pobre do distrito. As oportunidades serão muitas, quer pela descentralização de competências para as autarquias, na área social, educação, saúde, bem como pela aplicação do Plano de Recuperação e Resiliência, que permitirá dar resposta nas áreas da habitação, modernização administrativa, mobilidade e captação de investimento. Nós temos a visão, as propostas, os projetos para conseguirmos mudar o Concelho da Moita. É possível mudar o paradigma e afirmar o nosso concelho como um município estratégico, competitivo, desenvolvido, mudando os indicadores negativos que há tantos anos nos perseguem. É necessário mudar esta realidade por tudo o que aqui faz falta. É esse o nosso compromisso. Muito obrigado, foi económico no tempo. Vamos dar início a uma primeira ronda já com um tema, e eu recordo às pessoas que nos estão a seguir através das redes sociais que podem partilhar, agradecemos, para chegarmos ao maior número possível de municípios do Concelho da Moita e contribuirmos efetivamente para o esclarecimento nestas eleições autárquicas. Podem também deixar o vosso comentário nas redes sociais. Íamos agora dar início a um tema mais macro, mais geral, a estratégia de desenvolvimento para o Concelho da Moita, não apenas uma avaliação daquela que tem sido seguida até agora, mas o que é que cada partido propõe fazer de diferente. E começamos por Luís Nascimento, da coligação Merecemos Mais. Quando falou a primeira vez estava precisamente a dizer que o seu projeto é diferente dos demais. Pedi-lhe que explicasse que diferenças são essas e como é que avalia estes 45 anos, que há pouco também referiu, de gestão CDU do Concelho da Moita. Ora, é necessário percebermos que o desenvolvimento de um concelho não pode depender exclusivamente das obras públicas, da sua Câmara, daquilo que o Governo faz ou não faz nesse concelho. É necessário percebermos que, se queremos um desenvolvimento, nós devemos apontar um caminho e chamar privados a atuar. Quer isto dizer que há visões diferentes. Há as pessoas que desejam o Concelho da Moita como um concelho dormitório. É legítimo defenderem isso, não estou a insultar ninguém. Querem o género Amadora, mas mais bonitinho, enfim, eu acredito que toda a gente que deseja o melhor, portanto, com as estradas mais bem feitas e tal. E há pessoas que querem um pensamento diferente, ou seja, trazer emprego. Um dos grandes problemas do nosso concelho é os transportes públicos. Naturalmente precisamos de mais e melhores transportes públicos, mas também precisamos que deixe de haver esta pendularidade entre Moita e Lisboa, das pessoas terem que ir trabalhar todos os dias para Lisboa e esses empregos existirem na nossa terra. E como é que isso se consegue? Maior desenvolvimento e naturalmente que isso consegue-se com investimento privado. Não podem acreditar, e ninguém pode acreditar, que a Câmara vai dar emprego aos 40 mil não, 60 e tal mil habitantes do concelho, mas retirando crianças que está a olhar mais para os eleitores. Isto não é possível. Nenhuma Câmara tem números de trabalhadores destes. Portanto, o que é necessário? É conseguirmos trazer investimento privado. Conseguimos trazer emprego. Conseguimos, e quem diz grandes empregos, como neste mandato se trouxe alguns centros de grande emprego, também o apoio ao pequeno comércio, que todo somado dá um grande número de postos de trabalho. É necessário perceber-se que
que é esta evolução que nós queremos. E por isso é que, com tudo à vontade, eu disse que o nosso projeto é de facto diferente. É de facto diferente. Mas isso que o Luís Nascimento apontou até agora são objetivos. A questão é, qual é que é o papel no município para conseguir atingir esses objetivos? Como é que isso se faz? De que forma é que se consegue atrair mais empresas? Naturalmente, vou-lhe dar aqui assim, alguns exemplos práticos. É necessário, quando surge uma hipótese de um grande centro de estudos de doenças cancerígenas, que não fique empencado nos nossos serviços. É necessário, quando surge uma hipótese de um grande centro de diversão, que não fique empencado nos nossos serviços. É necessário, maior agilidade do urbanismo é necessário que haja agilidade nos nossos empresários. serviços. Até porque nós temos que perceber uma questão, e estas coisas têm que ser ditas muito cruamente, é que o investidor, hoje em dia, tanto lhe faz investir numa terra como noutra. E, portanto, se o município, se a Câmara dificulta algumas coisas, Acaba os vai-se embora e municípios vai para fazerem a outra. diferença. Luís, desculpe interromper, passou 20 segundos dos 3 minutos, eu nesta ronda ia dar 3 minutos a cada candidato, uma vez que são apenas 5, porque noutros conselhos são muito mais, e aqui até falta o candidato Hélder Silva do PAN, e portanto podemos dar um pouco mais de tempo para aprofundar um pouco mais cada um dos temas. 3 minutos, eu dei uma margem de 20 segundos a mais a Luís Nascimento, porque também o interpelei aqui uma vez ou duas, e passávamos agora para Ivo Pedaço, também saber como é que avalia a estratégia que tem sido seguida no Conselho da Moita e que propostas é que apresenta para o desenvolvimento, para o posicionamento do Conselho da Moita no futuro. Olha, a estratégia que eu avalio é que não há estratégia. O Conselho da Moita tem vindo sempre a degredir, empresas a fecharem, emprego em falta, a Câmara da Moita tem vindo a contratar muita gente, é o maior empregador, a seguir à Santa Casa Misericórdia, e não vemos... Não, antes. Antes. Obrigado. Agora veio o Aldi, não é? Todos falam do Aldi, todos falam que vai trazer 300 postos, e eu pergunto-me 300 postos de onde? Só se for os do Montijo, que vêm para cá também. Porque as pessoas que estão no Montijo a trabalhar no interposto do Aldi também devem vir para aqui, penso eu. Isto acho que é para toda a gente saber, devem vir pelo menos 200 pessoas para cá, no mínimo, porque acho que são mais lá. Também, falando nesse entreposto, que 60 milhões de investimento, que vai trazer também muitos camionistas, que vão passar na vila, onde, no meio de prédios, onde há escolas, e pergunto se não havia melhor localização também para fazê-lo, porque eu acho que existe melhor localização junto a uma autoestrada do que fora, muito longe de uma autoestrada. Isto é o meu ponto de vista e é o ponto de vista do Chega. Em seguida, parabéns, vem um Burger King. Isso foi notícia no jornal, grande espetáculo. 30 anos, 45 anos, depois vem um Burger King. Grande desenvolvimento, um Burger King. Hein? É um espetáculo. Digam-me, o que é que houve de desenvolvimento? Empresas a fechar, falta de emprego, pobreza, vamos alimentar os pobres? Não, vamos dar trabalho aos pobres. Isso é que é defender o trabalhador. Não é dizer que vão defender os trabalhadores dando subsídios. Não, tem que arranjar emprego para eles. E é isso que o Chega quer. Quer proporcionar emprego para as pessoas, como investimento privado. Não é o público que vai trazer empresas novas, é o privado. Nós temos que proporcionar condições para vir mais empresas, mais investimento privado, mais pessoas novas, trazer habitações. Nós fomos o concelho que menos cresceu nos últimos anos. Temos uma bandada de pessoas que vieram para o Montijo, Pinhal Novo e Alcochete, que a moita está num buraco, segundo umas palavras do Sr. Presidente da Câmara. Está num buraco, mas quem é que meteu a moita num buraco? Foi o Chega? Não. Foi 45 anos de CDU ou não? E isso nós queremos combater. Queremos que a moita venham retroescavadores tapar o buraco que a CDU fez, há 45 anos para cá, e que traga emprego, mais saúde, mais educação, mais investimento privado, melhores condições de vida, melhor ambiente. Mas isso tem que repetir aquilo que disse ao Luís Nascimento, isso são tudo objetivos. Claro que agora são a questão objetivos. é propostas concretas para se conseguirem atingir esses objetivos. Infelizmente faço a interpelação já em cima do final do tempo do Ivo. Se quiser responder ainda mais 20 segundos, podemos conceder. Propostas concretas.
arranjar condições, proporcionar condições às empresas para virem para cá. Criar estruturas para as empresas, aproveitar as estruturas que estão em Alhos Vedros demolidas ou que estão em devolutas para impulsionar. Nós temos no startups, porque é que não fazemos uma incubadora de startups? Obrigado, Ivo Rosa. Mas fez, Ivo. Ivo Fez Nascimento. este mandato. Ivo Fez? Sim. Obrigado, Ivo Rosa, do Chega. Eu Íamos pensei agora depois. ouvir Joaquim Raminhos, do Bloco de Esquerda, também quais são as propostas, a visão estratégica. Antes de mais, o que pretendíamos era ver qual é a visão estratégica que cada candidato tem para o futuro do Conselho da Moita, sem prejuízo de fazer também uma análise daquilo que tem sido feito até agora. Certo, eu ouvi já os meus anteriores intervenientes, estava aqui a ouvir e ficamos já aqui com esta divisão de conceitos, crescimento e desenvolvimento. Portanto, nós damos uma grande força à palavra desenvolvimento, porque ela tem a ver com as pessoas, e não é apenas crescimento por crescimento, mas tem a ver com um desenvolvimento que tenha a ver com a qualidade de vida das pessoas que aqui vivem, moram e trabalham. Depois também, ao falarmos de desenvolvimento do Concelho da Moita, temos que ter presente, muito rapidamente, alguns aspectos históricos. Falou-se aqui que realmente, por exemplo, Alhos Vedros já foi o grande núcleo de emprego deste Concelho. E depois abateu-se uma crise imensa sobre aquelas áreas e ainda hoje lá estão os escombros dessa crise. É claro que hoje a autarquia tem que ter um plano de desenvolvimento para fazer face a todo esse histórico, que às vezes não se tem presente, parece que estamos a começar agora. Não estamos. Por isso o Bloco de Esquerda acha que a autarquia deve também ter em conta alguns aspectos estruturais para contribuir para esse desenvolvimento, vias de comunicação, vem aí a revisão do PDM, temos de ter presente na revisão do PDM esse desenvolvimento que temos para o Concelho e também podemos trabalhar matéria-prima que temos cá. E, portanto, nós no nosso programa incluímos, por exemplo, a Frente Ribeirinha do Tejo como um dos polos de desenvolvimento que está na mão da autarquia poder dinamizá-lo. Portanto, nós aqui podemos, por exemplo, referir os aspectos turísticos do nosso Concelho. Têm estado demasiado enrolados e envergonhados. Nós temos que ser mais agressivos nesta área. Porque, por exemplo, a gente dizer que queremos atrair mais empresas, mais pessoas, não existe cá uma unidade para alojar as pessoas. Não há uma unidade aqui. Temos que pensar nisso. E depois, entretanto, em termos da zona ribeirinha, há atividades económicas que se podem incentivar a instalar aqui no Concelho. Há atividades de lazer, atividades náuticas que já existem, mas que devem ser mais incentivadas. Tudo isso vai provocar um determinado tipo de desenvolvimento que tem a ver com as pessoas. Eu aqui, na qualidade de professor, faço também um apelo. Esta zona ribeirinha tem aqui um grande compromisso a fazer com as escolas todas do Concelho. Virar as pessoas para o rio é urgente. E ali nós vimos que há um grande potencial de desenvolvimento. É claro que temos que tratar das margens que estão em grande destruição. Obrigado, Dos esgotos também, não é? Dos esgotos que estão ao céu aberto. Como? Também dos esgotos que estão Também, ao céu aberto. eu ia dizer isso. Temos que acabar com os trazer o esgotos turismo e ter Isso é lá os onde? esgotos em Isso é céu onde? aberto é engraçado, não é? Isso é onde? É onde? Você não deve... Bem, Pois. é onde? Quando saímos daqui podemos ir lá. O senhor mostra-me onde é que está. E depois pode ir comigo também. Podemos ir todos juntos. Mas, Carlos Albino, íamos mesmo passar a palavra a si agora, se quiser apontar onde é que estão esses pontos, e depois Rui Garcia, naturalmente, a seguir terá a oportunidade de responder. Também, em 3 minutos, que estratégia é que o Partido Socialista defende para o Conselho? É assim, primeiro de tudo começar então por aquela questão que você fez, que é como é que o PS caracterizava e como é que nós caracterizávamos então o desempenho da CDU ao longo destes anos no Concelho da Moita. E os números falam por si, nos diversos indicadores de qualidade de vida, de desenvolvimento do Concelho. A Moita, quer na área metropolitana de Lisboa, quer no distrito de Setúbal, aparecemos sempre nos piores indicadores. Quando não é o último, estamos entre os piores.
E isso, por si só, já diz muito. Mais diz as pessoas que vêm aqui às nossas reuniões, colocarem-nos os problemas, aquilo que nós ouvimos diariamente das pessoas na rua, e a resposta que obtêm quando vêm a esta casa, a este espaço, que tem sido este espaço por razões da pandemia, é muitas das vezes serem destratadas, neste caso pelo atual Presidente da Câmara, uma e outra vez com um tipo de linguajar, até mandando as pessoas para o sítio de onde delas vieram. Isto não é a forma de estar, isto não é serviço público, isto não é estar a servir as pessoas. Depois, pegando naquela questão que se falou agora aqui, entretanto se falou, a questão dos esgotos. Não se pode falar de turismo, não se pode falar de voltar o concelho para o rio, se não tivermos, primeiro tudo, infraestruturas, não tivermos, primeiro que tudo, passadiços onde as pessoas possam estar e circular. Temos 20 km de frente ribeirinha, quando as pessoas possam ir do Parque José Afonso, irem para Alhos Vedros, depois seguirem para a Moita, Gaio Rosário e Sarilhos Pequenos. Fazer esse percurso através de passadiços. Estando certo, não se fará tudo de uma vez, mas poderá-se fazer um projeto e começar-se a desenvolver esse trabalho. Haja uma estratégia, haja um pensamento, uma estratégia de desenvolvimento, isso é possível. É possível fazer mais pontos de atrancagem e rampas para que as pessoas possam aceder ao rio, porque fala-se que as pessoas não acedem ao rio, mas não têm como aceder. Não é possível aceder à nossa frente ribeirinha se não forem por estradas, muitas delas, nomeadamente em Alhos Vedros, apertadas, e quando Alhos Vedros é daquelas freguesias que têm a maior frente ribeirinha. E depois também darem condições para aqueles que querem ter as suas embarcações, para lá das típicas, também os barcos de fibra, terem sítios para atracarem os barcos. Digo isso no Parque das Canoas, algo que o PS vinha a defender já há muito tempo e que o Cais precisava de ser intervencionado, e gastou-se ou contratualizou-se um serviço junto de uma entidade que seria para estar pronto ou estar agora a ser terminado, e ainda no outro dia estavam lá, para nosso espanto, quem lá estava a trabalhar eram os trabalhadores desta autarquia. Nada tenho a dizer em relação a isso, só que esperava que fosse então essa entidade privada a desenvolver esse trabalho e que Carlos, entretanto, terminou o seu tempo. Eu só queria, então, só para telegraficamente, 10 segundos pode ser mais. Telegraficamente, isto é possível se os esgotos deixarem de ir para o rio, e temos que apostar nas acessibilidades, na habitação e na dinamização do comércio. Alguns desses temas teremos a oportunidade de aprofundar. Íamos agora ouvir Rui Garcia, da CDU. Qual é a visão da CDU para os próximos 4 anos, e estratégica, a mais longo prazo, até para o Concelho da Moita, e como é que responde a algumas das críticas que já foram aqui apresentadas? A nossa estratégia está patente no desenvolvimento do Concelho ao longo das últimas décadas. Nós partimos de um Concelho rural, atrasado, sem infraestruturas quase de espécie nenhuma, a não ser nos núcleos muito centrais das vilas, com um concelho dormitório, intensamente dormitório nessa altura, sem infraestruturas públicas de natureza nenhuma. Na Baixa da Banheira não havia, à exceção das escolas primárias, por exemplo, para dar o exemplo da Baixa da Banheira, não havia um único equipamento público de natureza nenhuma, a não ser as escolas primárias. Portanto, este é o ponto de partida. O ponto de chegada está à vista. E faz-me sempre recordar as palavras do Galileu, que lhe atribuem, quando o obrigaram a negar a realidade, e ele depois disse, e no entanto move-se. Aqui também, quer dizer, eu não sei com que olhos veem e conseguem dizer algumas das coisas que já aqui foram ditas. O Concelho tem progredido. Nós hoje temos equipamentos, temos serviços públicos idênticos, e em alguns casos superiores aos do resto do país. Temos equipamentos culturais e desportivos idênticos, do ponto de vista do seu rácio por habitante, aos da região, dos concelhos que são nossos similares. Temos índices de desenvolvimento, aqueles que dependem de nós, idênticos aos dos outros concelhos da nossa região. Agora, há coisas que não temos. Nós não temos uma ligação direta a Lisboa, uma ponte, como defendemos há muitos anos, e que foi construída no corredor oriental e que proporcionou o crescimento demográfico daqueles dois concelhos. Se a ponte
que faz falta aqui for construída, então vão ver como também a Moita e Barreiro se desenvolvem ao mesmo ritmo que se desenvolvem os outros. O Barreiro está-se a desenvolver. Acha? Então não está. Olha, então é capaz de ser preciso olhar para os números. Olhe para os centros. Tem mais empresas. Olhe para os centros. Tem vindo e nós também. Mais. Nós temos, de facto, mais empresas agora. Não cabe a Câmara nenhuma, é impossível qualquer Câmara impedir a desindustrialização que aconteceu na nossa região. É impossível a qualquer Câmara impedir que a cortiça fosse deslocada do sul do país, e não foi só na Moita. Impedir que as confecções vão para o Extremo Oriente, e não foi só na Moita. Portanto, há aqui pessoas que falam como se nós vivêssemos noutro país que não Portugal, e como se o desenvolvimento económico estivesse em grande pujança em todo o país, aí ao longo dos anos, é só criar empresa, não há desemprego, não há empresas a encerrar, não houve troika, não houve nada, só na Moita. Isto é ridículo, para não dizer outra palavra. Isto é ridículo. Este retrato é ridículo, de facto. Isto não é o país que temos. O país que temos e a Moita que temos é uma Moita que, após a crise da troika, após o mal que nos fizeram, nós estamos a recuperar. Nós temos hoje outra vez empresas a instalarem-se, nós temos hoje outra vez equipamentos a serem construídos, investimento a acontecer, mobilidade a melhorar. Falta que todos façam o seu papel. E isso não está a acontecer, designadamente com os grandes investimentos estruturantes da região, que podem contribuir para que todos nós demos um novo salto. Obrigado. Ultrapassou em 13 segundos. Eu ia pedir se era possível fazermos uma nova ronda sobre este tema, porque eu ouvi algumas questões que não são de todo verdade e gostaria de corrigir. Sim, podemos dar aqui uma réplica a todos os candidatos, pelo menos àqueles que quiserem falar sobre este tema, e Rui Garcia tinha precisamente terminado, não sei se terminou o raciocínio, mas esgotou o tempo, e podemos começar novamente por si, que foi precisamente o primeiro sobre este tema, Luís Nascimento. Mais um minuto, porque isto é para ser rápido, se eu não passar. É só corrigir aqui assim, algumas questões foram ditas. Vou começar aqui pela última, onde fala que partimos de um Conselho Dormitório. Não é verdade. O Sr. Presidente partiu de um Conselho Dormitório quando chegou Presidente. Mas em 75, quando a CDU ganha e começa o seu governo no Conselho, não me venha dizer que em 1975... Meu caro amigo, eu nasci na Baixa da Banheira. Não me ensino que era um Conselho há 50 anos. Não era um Conselho Dormitório. Não, pois não. Continuando. O pessoal da Baixa da Banheira trabalhava todo na Baixa da Banheira. Não ia ninguém para a CUF nem para a cirurgia. Trabalhava na CUF, que era ali ao lado. Não seja brincalhão. Trabalhava na CUF, que era ali ao lado. Sério. Não é preciso um Conselho Dormitório. Vão dormir na empresa, como os chineses. Naturalmente que trabalhavam ali ao lado. Pois. Não havia transportes. Deixe concluir. Conclua, Luís Nascimento. Também uma correção ao candidato Ivo. Sim, abriu um centro empresarial no Conselho, fica em Alhos Vedros, chama-se Black Space, tem desde armazéns a escritórios, etc., que se alugam. Portanto, se não conheceram... Mas é da Câmara? Não. É privado? Privado. A Câmara Porque é que tudo tem que ser da Câmara? Porque a Câmara é que tem que proporcionar incubadoras para as empresas. Não como é que uma empresa, um empreendedor, um novo empreendedor, sem dinheiro, consegue alugar um... você a falar, deixe só mais 10 segundos. Quando eu digo que é importante mudarmos estas mentalidades e que de facto a minha candidatura é diferente de todas as outras, é isto. É isto, naturalmente, não é da Câmara. Muito obrigado. Uma última questão que será sobre... Foi muitas vezes, mas já ultrapassou o minuto. Uma última questão que será certamente um dos temas que vai trazer. A questão dos votos, parece-me que é um tema importante, espero que seja no tema seguinte dá para tratar dos esgotos e de outros aspectos do ordenamento do território. Ivo Pedaço, também um minuto para mais alguma coisa queira dizer sobre isto que foi dito agora. Simplesmente acho que o Conselho precisa muito mais de desenvolvimento, muito mais de aposta a privados. Tem sido uma degradação total. Eu também sou da Moita, passo em Alhos Vedros e vejo a entrada de Alhos Vedros, parece que estou numa guerra, houve ali guerra, porque é tudo abandonado. No centro de Alhos Vedros, uma vila que era tão bonita, está tudo abandonado, tudo a cair. E respondendo ali ao Sr. Nascimento, a Câmara e o Estado é que deve proporcionar aos novos empreendedores, porque não têm dinheiro neste momento, como estão a iniciar a sua carreira, deve proporcionar essas incubadoras. Deve proporcionar material para eles se desenvolverem. Defende o investimento privado, mas cada vez que um privado resolve fazer um investimento e lançar uma coisa, diz, porquê é que não é o Estado?
Não, isso não é defender o investimento privado. Não, a Houve questão um aqui, privado que lançou uma coisa e você, a primeira coisa que diz é porque é que não o privado lançou uma coisa, mas acha que Luís, uma já pessoa, percebeu a sua ideia, um deixa empreendedor novo, tem dinheiro para alugar um escritório, se calhar ali a 200 ou 300 euros por dia, por mês? Não tem. Porquê é que não arranja-se um local para Devia o ver os fazer? preços primeiro. Obrigado, Não, mais ainda. Obrigado, Ivo Rosa. Não, Também muito passou bem. 20 segundos do minuto, Pedaço, mesmo faz favor. descontando as O Ivo interrupções, Rosa- já dá Ivo um Rosa é minuto o Ivo juiz, Pedaço, eu sou o peço- Ivo Pedaço. Peço Obrigado. desculpa. Joaquim Raminhos, não sei se quer dizer mais alguma coisa sobre este tema. Tenho que dizer, eu parei aqui, pois tinha aqui outros aspectos a dizer, mas eu continuo aqui presente a esta conversa do desenvolvimento. É claro que os privados fazem falta, tem que haver aqui uma conjugação. A pergunta era qual era a estratégia de desenvolvimento da Câmara da Moita. A estratégia para o Conselho. Para o Conselho. Provavelmente E, naquilo portanto, que a da Câmara nossa pode autarquia. influenciar Portanto, e decidir. parte daqui realmente uma grande capacidade de diálogo com os privados e com toda a comunidade para contribuir para o desenvolvimento. Eu já falei também nas escolas, também fazem parte do desenvolvimento do Conselho. E eu continuo a pensar que a questão da Zona Ribeirinha, que eu disse há pouco, é importante esta questão de se criarem mais condições, por exemplo, locais de embarque, que já foi aqui referido, para que os barcos possam aqui atracar mais facilmente, é um aspecto muito importante. Eu penso, por exemplo, as potencialidades da museologia relacionada com a Zona Ribeirinha também são aspectos atrativos que podem trazer mais visitantes ao Conselho. Eu estou-me só para referir. Tem que acabar também, não foi interrompido. Só mesmo vai acabar. No Gai Rosário temos ali um núcleo, como a fábrica de velas, a antiga fábrica de velas do Conselho da Moita, com o estaleiro do mestre Zé Lopes e as escavações arqueológicas que se fizeram ali muito perto, poderão ser um núcleo museológico a explorar nessa parte até Muito obrigado. turística. Carlos Albino, também mais Então, um minuto para concluir assim, esta matéria. De forma assim muito telegráfica, dizer que quando se põe privado, incubadoras de empresas privadas ou públicas, eu não quero entrar nesse debate. O que é certo é que já existiu algo, mas que não funcionou, que é as lojas pop-up. E que não funcionou, não cumpriu aquele objetivo que estava delineado. Por isso, é necessário então criar uma unidade municipal de atração e apoio ao desenvolvimento económico, regulamentar a atribuição de incentivos municipais e fixação de empresas no nosso Conselho e, sim, criar uma incubadora de empresas destinadas a fomentar o aparecimento de novos negócios. Dizer que não é sério dizer que uma Câmara apoia o investimento privado, quando, por exemplo, na rúbrica de Programa de Informação e Dinamização do Tecido Económico, que existe desde 2017, todos os anos aparece lá na rúbrica 5.000 euros e é executado zero euros. Isto diz muito daquilo que é a nossa Câmara Municipal. Uma Câmara Municipal que diz que quer dinamizar o tecido económico e informar o tecido económico e investe, tem uma rúbrica de 5.000 euros que por si só já seria extremamente baixa e executa zero, acho que diz tudo o que é o pensamento político desta Câmara relativamente à estratégia económica que é para o Conselho. Obrigado, Carlos. Também já ultrapassou em 12 segundos e não foi interrompido. Rui Garcia, para fecharmos esta ronda sobre o a estratégia. essencial para se atrair investimento é ter um ordenamento do território e é ter serviços públicos, Sobre o ordenamento do urbanos. território íamos falar a seguir, se Sim, quiser, para a gestão do tempo. mas tenho que falar agora porque é isso que é essencial. Porque é isso que as empresas escolhem. Locais com acessibilidades, locais onde tenham os serviços acessíveis, onde existam bons transportes públicos para que os trabalhadores para lá se desloquem. No que depende da Câmara Municipal, nós criamos essas condições. Depois, temos também incentivos fiscais. Nós, desde há muitos anos, que as nossas taxas de urbanismo para a instalação, para o investimento económico, são inferiores às da habitação. Nós temos também um trabalho com as empresas que nos procuram para se instalarem, um trabalho tem linha verde, tem via verde nos serviços de urbanismo para acompanhar. Agora, aquilo que não fazemos é violar o PDM ou martelar soluções urbanísticas em função de interesses dos privados. São os privados que têm que se adaptar ao nosso ordenamento do território. É isso que é fundamental. 2 anos à espera. Muito obrigado. Licença. Vamos dar início Até desmerece. Os privados até desmerecem. O IFPDAS é precisamente o primeiro agora desta nova ronda e aproveito já para lhe colocar a questão. Vamos tratar os temas que estão mais diretamente relacionados
com o dia-a-dia das pessoas, o ordenamento do território, a gestão e manutenção do espaço público, essas questões, também os instrumentos de planeamento, designadamente o PDM, que está para ser revisto no Conselho da Moita, que sentido, que orientação é que defendem para esse instrumento tão importante de planeamento, e começávamos por si, em 2 minutos também, para começar. O PDM, começando logo pelo PDM, sim, deverá ser revisto, porque acho que já vai com algum atraso, muitos anos até. Em termos de... O Chega propõe também a descentralização dos serviços da Câmara, passando variações também para outras freguesias, para edifícios que agora estão vazios, como por exemplo a Junta de Freguesia do Val da Amoreira, passar por lá uma variação. E também que acho que necessitamos de fazer coisas diferentes nas outras freguesias, não deixando elas ficando desertas, é o que está a acontecer basicamente em todas as freguesias, e desemprego, pobreza. Necessitamos muito dessa parte de desenvolvimento e organizar o território de maneira a que se chame mais empresas. Eu defendo muito o emprego porque ela proporciona o bem-estar da população. Se a população não tiver dinheiro, não há bem-estar. E no Conselho temos muito desemprego e muita pobreza. Em termos de ruas, nem vale a pena falar, só em 2021 é que é o ano de eleições, é que começam a fazer algum trabalho e começa-se a ver alguma coisa, Alcatrão, mesmo assim muito aquém do que a população pretende. Existem ainda estradas terra batida, existem ainda também estradas e passeios que tornam-se perigosos para a população que anda lá, os peões, nomeadamente a Avenida da Moita, acho que já devia ter sido intervencionada. Realce que foi em 2017, o programa da CDU tinha lá esse ponto, queriam começar as obras, até ao momento não se vê nada. A culpa foi da pandemia, possivelmente. A pandemia é o culpado de tudo neste momento, acho que é qualquer coisa a nível geral, é tudo pandemia. Ivo, já esgotou o tempo, não sei se já tinha concluído. Estava quase. Joaquim Raminhos, do Bloco de Esquerda, também o que é que propõe para o ordenamento do território, a gestão do espaço público, a manutenção? Portanto, eu logo naquela primeira intervenção, quando se falou do desenvolvimento, eu falei no PDM. E realmente estamos no momento de revisão do PDM. Aliás, este tema até foi abordado agora numa das sessões de Câmara finais deste mandato, que já não iria começar agora o processo de revisão e irá ter lugar agora no mandato que irá começar. Portanto, a questão do PDM, Plano Diretor Municipal, é um elemento-chave para que nós possamos fazer aqui um desenho do ordenamento do território para um desenvolvimento que se quer ecológico, equilibrado e que tenha a ver com o tema que falámos anteriormente, tenha a ver com criar condições para que haja desenvolvimento no Concelho da Moita. A gestão do espaço público. Nós pensamos que temos aqui núcleos urbanos bastante envelhecidos, portanto a requalificação urbana no Concelho da Moita é um fator que nós vamos dar grande importância. Nós temos os núcleos históricos, por exemplo, de Alhos Vedros e da Moita, que estão num grande abandono, e as pessoas que ali vivem e moram, aqueles espaços são espaços cinzentos e tristes e com falta de qualidade de vida. Portanto, é preciso haver mais investimento nesta área de gestão dos espaços públicos, principalmente nestas zonas que estão mais envelhecidas, com os respectivos cuidados nas zonas verdes nos espaços públicos. Eu estou-me a lembrar, por exemplo, Alhos Vedros tem que readquirir o seu jardim e o Parque das Salinas tem que se pegar naquilo de uma vez por todas, para que a população de Alhos Vedros não viva de costas viradas para um parque que tem a sua beleza, mas que não tem condições para a população usufruir desse parque. Obrigado, Joaquim Raminhos. Carlos Albino, do PS, também a mesma questão do ordenamento do território, da manutenção do espaço público. Então, primeiro que tudo, vamos falar aqui do ordenamento do território.
O PDM vai ser agora revisto no próximo mandato e é de extrema importância. Extrema importância para um conjunto de pessoas que se veem mais distantes da sede do Conselho, nomeadamente as Arreteias e a Barra Cheia. Essas pessoas não podem continuar a ter como resposta deste Executivo, quando colocam questões, nomeadamente a nível da necessidade da construção de passeios, na necessidade de arranjo de estradas e etc., a dizer que a Câmara Municipal tem feito uma grande parceria entre as freguesias e a população, em que a Câmara dá as lajetas e as pessoas fazem o seu próprio passeio. Isso não é resposta para as pessoas do Penteado, das Arreteias, da Barra Cheia. E é necessário ter uma Câmara, mais uma vez eu digo, e os seus dirigentes, ao serviço da população, colaborando e apoiados pelos técnicos e pelos trabalhadores desta autarquia, que são fundamentais neste processo e que sem eles nada é possível, para meter efetivamente esta Câmara ao serviço da nossa população. E depois, com os demais serviços que existem na Câmara, encontrar soluções para resolver as situações como hoje encontramos, que é as áreas industriais do Concelho da Moita, dispersas no nosso Concelho, muitas das vezes subinfraestruturadas e que não têm qualquer tipo de acessibilidades. Estava-se a falar agora, há pouco tempo, da nova plataforma logística. Foi ali colocada, todos percebemos, que terá sido, em grande medida, porque o custo de metro quadrado aqui no Concelho da Moita é dos mais baixos aqui da nossa região. Mas depois é colocada ali num espaço que inicialmente não estaria previsto para aquele tipo de uso, mas depois não há nenhuma saída para a autoestrada. Isso não é isso demonstra uma ausência de estratégia para o desenvolvimento do nosso território. Ultrapassou o tempo, Carlos. Rui Garcia, sobre a revisão do Plano Diretor Municipal. Sim, e a manutenção do espaço público. o Plano Diretor Municipal, do qual nós, Câmaras CDU e Câmara da Moita, foram pioneiras no nosso país. O nosso primeiro Plano Diretor Municipal foi dos primeiros a ser realizados no país. Temos andado sempre à frente nos processos de revisão. Fizemos o plano da segunda geração antes, quando alguns municípios ainda hoje não o fizeram, e nosso foi aprovado em 2010, depois de ser violentamente travado e combatido, mas acabou por ser aprovado, está em vigor e está neste momento a ser alterado para a adequação ao novo regime jurídico e para correção de um ou outro aspecto. O Plano Diretor Municipal e aquilo que ele consagra continuam a ser as respostas necessárias para o ordenamento do território do Concelho. Depois, nós temos em curso, e é um trabalho, como eu comecei a dizer na primeira intervenção, o trabalho na autarquia nunca para. Nós temos em curso um conjunto enorme de investimentos que, com uma característica, são investimentos elevados, muitos deles, e são também espalhados por todo o território de requalificação de espaço público. Está a acontecer na Avenida 1º de Maio, na Estrada Nacional, no Largo do Descarregador. Estamos a intervir na Zona Ribeirinha, continuamos a intervir, fomos pioneiros, continuamos à frente na requalificação da nossa Zona Ribeirinha. Temos, de facto, um território agradável para viver, agradável do ponto de vista do equilíbrio que se alcançou entre a preservação do ambiente e a expansão urbana, e esse é um caminho que precisa de ser mantido, porque, de facto, hoje em dia nós precisamos de olhar para os territórios de uma forma equilibrada. Tem sido esse o sentido da nossa evolução enquanto sociedade em geral, olhar para os territórios de forma equilibrada, conseguir respostas, e numa área metropolitana como esta isso tem dificuldades acrescidas, e conseguir respostas que harmonizem a preservação dos valores paisagísticos, dos valores ambientais, com o crescimento urbano que continua a existir, com a instalação de empresas que continua a existir. É isso que vamos procurando fazer. Obrigado. Luís Nascimento, também sobre estas matérias, reconhece, como diz o candidato da CDU, que o resultado a que se chegou, em termos do espaço público e do ordenamento do território, é de equilíbrio? É equilibrado? Eu vou ter que pedir desculpa, mas vou ter que lhe corrigir a pergunta. Perguntar, na mesma pergunta, sobre questões de manutenção do espaço público e questões de PDM, são os dois pontos opostos da gestão autárquica. Uma coisa é a gestão do espaço público, a gestão do dia-a-dia. E na gestão do dia-a-dia eu não quero entrar muito nessa discussão. Porquê? Porque acho que será de mau tom, é de mau tom, é má educação,
eu dizer que uma equipa gerida por mim corta melhor a relva ou asfalta melhor uma estrada do que uma equipa gerida por outro qualquer. As pessoas sabem que os prémios que ganhei enquanto gestor no setor privado, as pessoas sabem estas coisas e sabem uma coisa, que é, não há uma forma à esquerda e uma forma à direita de alcatroar uma estrada. É alcatroar. O mundo é assim. Portanto, não me venham cá com a questão política. Há opções políticas anteriores a isso. Agora, vamos falar sobre as opções políticas, sobre o PDM. Exatamente. Por isso é que eu disse, atenção a misturar as duas questões, é perigoso. Não vamos estar aqui a falar sobre o corte de relva, em alguns sítios, que está péssimo, etc, etc, etc. Agora, sobre o PDM, sobre o plano que se faz, as diretrizes que se faz para um conselho. Isto tudo tem a ver com aquilo que nós pensamos num conselho. Eu quero, eu acredito, eu desejo uma moita, um conselho da moita, onde se consiga andar lado a lado entre a nossa ruralidade e os nossos espaços urbanos, onde a nossa ruralidade não seja esquecida, onde a nossa ligação ao rio não seja esquecida, onde o nosso sonho do rio, de sermos a zona rural colada à grande capital que é Lisboa. E isto é possível. Não sermos somente a zona dormitório. Eu não quero a moita igual à Amadora. Não tenho nada contra a Amadora. Mas não quero. Eu quero este conselho com uma vivência própria que ele sempre teve e que ele merece. E essa vivência própria... Já ultrapassou 15 segundos mesmo com as minhas interpelações. Peço imensa desculpa. Eu expliquei que era o assunto mais importante, que é, de facto, é um assunto importante. Mas terá ainda tempo de, pelo menos, uma ideia ou outra que queira expressar, de o fazer. Passávamos agora para um outro tema, a habitação. É uma das áreas que mais tem a ver com a qualidade de vida dos municípios e há agora instrumentos no plano da política nacional e europeia para se responder melhor a essa necessidade. Começava por si, Joaquim Raminhos, como é que vê esta oportunidade dos municípios poderem prover melhor à acessibilidade da habitação e se acha que a moita está bem posicionada para isso e o que é que deve fazer? Eu há pouco já referi na gestão do espaço público, para já, a requalificação urbana das zonas mais antigas está bastante ainda atrasada no nosso concelho. Tem que haver mais investimento nesta requalificação. Eu há pouco falei dos núcleos mais antigos da Alhes Verdes e da Moita, mas podia falar também do Val da Amoreira e da Baixa da Banheira, onde existem casas que estão devolutas, estão fechadas, outras estão seladas com tijolo e cimento, quando existem milhares de pessoas que precisam de uma casa para morar. Portanto, isto tem que haver aqui uma intervenção muito mais acutilante da parte da autarquia. Nós sabemos que temos aquele programa de apoio ao acesso à habitação, o primeiro direito. O nosso município tem que ter o seu plano estratégico para a habitação, para se poder também candidatar a esses fundos. Daí isto exige aqui um trabalho de grande levantamento, por exemplo, das habitações que hoje estão devolutas no concelho. Eu acho que neste momento nós não temos uma ideia quais são as habitações que estão devolutas e no Val da Amoreira e Baixo da Banheira são centenas. E, portanto, eu penso que esta parte da habitação requer da parte da Câmara uma atenção, porque temos que caminhar para a habitação social, para a habitação de arrendamentos, para possibilitar aos jovens e às pessoas que têm as suas economias mais debilitadas poderem ter acesso à habitação, que é um direito fundamental na vida das pessoas. Muito obrigado. Carlos Albino, do PS, também. Habitação para o Concelho da Moita, o que é que propõe? É o seguinte, quando agora, ainda há pouco tempo, vi numa entrevista, o Presidente desta autarquia, falar em habitação, como sendo a grande missão para o próximo mandato, confesso que eu fiquei surpreendido. Isto porquê? Porque ainda há bem pouco tempo, em reuniões de Câmara, quando o PS defendia, entre outras coisas, que a Câmara aderisse ao primeiro direito, essa não foi a postura do Sr. Presidente da Câmara. Dizer que uma Câmara que mete no orçamento para a reabilitação do seu parque habitacional
que é de um elevado número de fogos, são de 172 fogos. Uma rúbrica de 73 mil euros, ou 74 arredondando, e só gasta 43.443 euros, diz muito qual é que é a aposta desta Câmara na área da habitação. Diz quantos fogos? 200 e... Não, tem. A Câmara Municipal tem aqui, pelo menos nos dados da autarquia, que eu pude consultar e que estão disponíveis, 172 fogos. 172 a Câmara, na posse da Câmara Municipal. Depois do IRU, serão muitos mais, serão cerca de 500 fogos à responsabilidade do IRU. Ou seja, é necessário colocar de uma vez por todas este parque urbano ao serviço da nossa população, não só a mais carenciada, mas também os jovens que se querem emancipar, querem sair de casa dos pais, querem constituir a sua vida e precisam ter casas a rendas acessíveis. Depois, dizer o seguinte, isto da habitação, do primeiro direito, e vai conduzir-nos então também, se soubermos aproveitar, à reabilitação urbana. Isto porquê? Porque primeiro tendo que definir a estratégia local no âmbito da habitação, sabemos já que o plano de recuperação e resiliência privilegia a reabilitação das habitações. Ou seja, a aposta da habitação que tem que ser feita para os próximos 4 anos, no âmbito do PRR, tem que apostar na recuperação do edificado existente tem que concluir. Para colocá-lo ao dispor da nossa população. Obrigado. Rui Garcia, da CDU, eu perguntava-lhe, entre a estratégia que diz apostar, ter como prioridade a habitação, e a ideia que há alguns candidatos aqui já falaram, designadamente Joaquim Raminhos, de que a moita pode estar atrasada para aproveitar estas oportunidades, em que é que estamos? Não, a moita não está atrasada, está no tempo certo. Nós, de facto, o problema da habitação é um problema nacional, como se percebe. Tão grave que o Governo decidiu e anunciou que o PRR iria consagrar uma boa parte, uma boa fatia de verba para este problema, portanto, dando esse sinal inequívoco que é um problema de uma dimensão nacional. Dando também um sinal de que o pacote de políticas de habitação que foi lançado aqui há 3, 4 anos foi um flop, não resolveu problema nenhum em lado nenhum. E agora o que é que está a acontecer e o que é que nós temos anunciado no nosso programa eleitoral, e estamos, aliás, a trabalhar nisso. Estamos a elaborar, numa fase já adiantada, a nossa estratégia local de habitação. É um documento estratégico que apontará propostas, apontará soluções, apontará caminhos para que nós, neste próximo mandato, vamos intervir de forma mais incisiva, voltar a intervir na área da habitação, aproveitando os recursos financeiros que estão anunciados. Sinalizamos no âmbito da recolha que foi feita na área metropolitana de Lisboa, de necessidades e perspectivas de investimento, sinalizamos a nossa intenção e está também anunciada, nós pretendemos construir 100 novos fogos nos próximos 4 anos. Para além das intervenções, e neste mandato aconteceram várias, quer no espaço circundante, quer na recuperação do nosso património, das nossas habitações municipais. Há um problema que permanece por resolver. O IRU é uma entidade inoperante na atribuição dos fogos que tem, completamente opaca da forma como é gerido. Sabemos que existem inúmeros problemas naqueles fogos. Era preciso que o IRU tivesse uma intervenção diferente, no mínimo igual à da Câmara. Sempre que um fogo vaga, é recuperado, é imediatamente entregue. Percebemos todos que com os fogos do IRU as coisas não funcionam assim. Portanto, os próximos 4 anos, se o Governo cumprir os seus compromissos do ponto de vista do financiamento através do PRR, nós vamos, de novo, aumentar muito significativamente a oferta de habitação municipal no concelho. Luís Nascimento, também para encerrar esta ronda sobre habitação, agora tem aqui apenas um único tema habitação, para poder desenvolver à vontade. Em 2 minutos. Em 2 minutos, certamente cumprirei, mas não é um único tema, porque há aqui 2 ou 3 questões que são importantes. Primeira questão, as casas de volutas, como muito bem falou aqui o meu colega Joaquim Raminhos, as casas de volutas nos centros das vilas. Este mandato, por pressão minha, por conversas minhas,
tentou-se, ou está-se a trabalhar, já foi aprovado, vamos a ver como é que depois vai funcionar, o aumento de IMI a quem tem casas devolutas. Ou seja, uma casa que é abandonada passa a pagar mais IMI e com isso podemos diminuir o IMI. É uma medida que já casas. está em vigor em vários municípios. Em vários da municípios. região. Só neste mandato é que entrou em vigor aqui neste município. E foi uma pressão minha. Isto traz-nos algumas questões importantes. É que a recuperação das casas que existem, que aí quem diz casas diz até fábricas, podem ser reaproveitadas em casas, tem que também ser célere. Ser célere nos nossos serviços. E não está a acontecer, quer dizer, as pessoas põem um projeto e o projeto fica meses. Eu vou dar um exemplo prático, porque é meu, sou eu. Eu tenho um pedido, não assinei nada, recuso-me a assinar qualquer coisa, pedi à minha esposa para assinar. Comprei um espaço, uma casa toda devoluta, toda a cair no concelho, para fazer uma casa. E tenho um pedido entregue na Câmara. 2 meses com o projeto, o arquiteto fez o projeto. 2 meses ainda não é muito. Eu acho que é. Eu acho que para quem investe é. Eu peço desculpa. Eu sei que para muitas pessoas acham que 2 meses é coisa pouca. Eu acho que não. Olhando para a média dos municípios aqui da Segunda região e no segunda país. questão sobre habitação. E aqui assim um erro do nosso PDE. Já não tem muito tempo. O colocar-se a zona de proteção ambiental, proteção em cima da zona agrícola, impediu os agricultores de fazerem a casa para o seu filho. Ou seja, a continuação do terreno de agricultor. E isso é, de facto, algo preocupante. Tem que Portanto, concluir. são essas duas questões. Reaproveitar as casas que estão nos centros das vilas, quem diz casas diz fábricas, fundamental. Segunda questão, repensar o PDM. Obrigado. Ivo Pedaço, agora para terminar então esta ronda sobre habitação, o que é que defende? Bem, eu defendo que deve-se baixar o IMI dos proprietários para que eles possam baixar as rendas das casas. Isto porque quem é proprietário de uma casa paga muito imposto e ainda tem que pagar o IMI. E A então, seguir vamos tratar de política fiscal, só para a sua informação, para a gestão do tempo. é só mais por essa parte. Acho que ao fazer isso, o proprietário poderia baixar a renda. Em termos das casas da Câmara Municipal, eu acho que as casas sociais são uma maneira das pessoas se acomodarem a não pagar renda ou a pagar uma renda baixa e não procurarem depois melhorar o seu aspecto habitacional, porque dependem da Câmara. Nós defendemos que essas casas devem ser arrendadas num período máximo de 20 anos, proporcionando às pessoas, depois seria avaliado após esses 20 anos passados, mas as pessoas aí teriam uma etapa que a partir daqueles antes dos 20 anos tinham que arranjar uma casa porque já melhoraram a vida. Não aconteceu o que aconteceu, por exemplo, no bairro da Caixa, que a Câmara começou a vender as casas ao desbarato. A Câmara? O Iru. O Iru. Começou a vender as casas ao desbarato e sem as remodelar e para proporcionar outras pessoas ou outras famílias para lá irem morar. E nós defendemos que devia acontecer isso. Existe um contrato a um tempo, a família quando chegar lá já sabe que vai ser avaliada. Claro, estamos a falar de pessoas idosas que depois ficam idosas que não têm possibilidades para ir para o outro lado, iria-se renovado o contrato, mas pessoas que estamos a falar de jovens casais que foram para lá, tiveram todo o tempo para se estabilizar bem na vida e conseguir uma casa sem ser social. Muito obrigado, cumpriu o tempo e daríamos início agora a uma nova ronda sobre um novo tema, a política fiscal. O município tem alguns instrumentos diretamente impactantes nos impostos, designadamente o IMI, o Imposto Municipal sobre Imóveis, a devolução do IRS, uma pequena parte do IRS que pagamos pode ser devolvido pelo município aos seus municípios, e também a derrama, que é um imposto que é aplicado sobre os resultados, os lucros das empresas. Iríamos então começar desta vez por Carlos Albino. O que é que propõe de política fiscal para a moita nos próximos 4 anos?
Então, em termos de política fiscal para os 4 anos, neste caso vou-me dirigir então primeiro aqui para as empresas, porque vinha desde um assunto que a gente vinha a falar de trás, quando se falou da economia. É regulamentar a atribuição de incentivos municipais à fixação de empresas e que essa fixação dessas empresas inclua também que a sede social dessas empresas possam efetivamente serem transferidas para o município da Moita para aqui começarem a pagar a derrama. Porque o que está a acontecer é que ficamos com os impactos ambientais, mas depois não há qualquer contributo a nível da derrama dessas unidades que se instalam no nosso concelho para o orçamento da autarquia. Carlos Alvim, permita-me que interrompa só para esclarecer um ponto que me parece contraditório e sem prejuízo do seu tempo, que descontamos. Quer, por um lado, diz que o regulamento de incentivos fiscais, que o município não tem e que defende que deve ser aprovado, tem que incentivar as empresas. E o principal instrumento de incentivo às empresas, ou de relação com as empresas, que é a derrama, quer que paguem cá. Então, se não vai ser na derrama, porque quer cobrar a derrama, onde é que incentivos é que pode dar às empresas? Mas aqui, as empresas que nós as queremos fixar aqui, queremos que elas se fixem e tenham sucesso no nosso território, queremos que fiquem mais tempo do que aqueles que serão dadas isenções. Para que depois, no futuro, possam vir a contribuir. O que acontece atualmente é que as empresas fixam-se e têm aqui o seu impacto, mas económico é positivo porque criou emprego e isso saudamos, mas queremos que, para lá dos incentivos fiscais, presentes ou futuros que possam ser negociados, possa então haver esse contributo, porque não queremos empresas a 5 anos e que depois se descentralizem ou se vão embora. Queremos empresas a mais tempo. Depois, dizer que, a nível do IMI, efetivamente, tem vindo a baixar esta autarquia de meia centésima e meia centésima a cada ano, aproximando-se cada vez mais daquela que foi a proposta do Partido Socialista, tanto nas últimas eleições como nas anteriores, mas, ainda assim, e algo que o Partido Socialista tem dito, a cada reunião que se bate o orçamento da Câmara para o ano seguinte, a receita referente ao IMI tem vindo a aumentar continuadamente. A receita que é recebida tem vindo a aumentar continuadamente. Por isso, aquilo que nós propomos é reduzir a taxa de IMI e implementar uma coisa que vinha no programa de alguns candidatos que estão aqui presentes e que nós também defendemos, estava no nosso, e que, estranhamente, em reunião de Câmara, não tivemos o apoio desses candidatos, que era a aplicação do IMI familiar. Nós apresentámos a aplicação do IMI familiar e não tivemos o apoio. Depois, só para concluir uma coisa muito importante, a aplicação da tarifa social da água e, tanto quanto possível, sem pôr em causa a capacidade de investimento da Câmara, a devolução da parte do coeficiente do IRS, a parte que compõe o IRS da Câmara. Muito obrigado. Rui Garcia, da CDU, também política fiscal para os próximos 4 anos. A nossa política fiscal pensamos que tem sido justa e adequada à evolução da situação e pensada também para não pôr em causa a prestação de serviços públicos que são essenciais. E por isso temos uma política de preços e tarifas baixa, temos das mais baixas tarifas nos diversos serviços que prestamos e de taxas genéricas também baixas e que, aliás, no período da Troika nunca as atualizámos. Quando a situação começou a evoluir, fizemos 2 atualizações ao valor da inflação e este ano voltámos a não atualizar face à situação de crise causada pela pandemia. Do ponto de vista do IMI, temos vindo a descer também progressivamente, com a mesma filosofia, não pôr em causa a capacidade de investimento e os serviços que a população precisa. É preciso termos em conta que a taxa de IMI não é o único elemento que determina a carga fiscal, portanto nós estamos a aplicar taxas sobre valores imobiliários e valores por metro quadrado que são dos mais baixos da região, portanto a carga fiscal dos nossos municípios acaba por ser mais baixa do que a generalidade da região. Mas os rendimentos também são mais baixos. E o crescimento deve-se ao facto do mercado imobiliário, felizmente, e ainda bem, e acho que estamos todos satisfeitos com isso, estar a reanimar-se e, portanto, havendo venda, havendo crescimento, há a subida do IMI. Da receita.
da receita do IMI. Sobre o IRS, consideramos que os governos não podem, não devem fazer política fiscal e apoio aos cidadãos, dizendo às câmaras para sacrificarem a sua receita. O IRS é um imposto nacional que tem que ter os critérios de progressividade, tem que ter uma função redistributiva essencial prevista na nossa Constituição. Cabe ao Governo definir, através dos escalões, através de uma progressividade justa, que o IRS cumpre essa função. Não pode nem deve ser os municípios, que já são o parente pobre da repartição da receita fiscal no nosso país, como sabemos, com níveis muito abaixo do resto da Europa. Não podem ser ainda os municípios a ter esse papel. Muito obrigado. Luís Nascimento, também sobre esta questão dos impostos e das taxas. Vou tentar agora ser o mais telegráfico possível. Derrama sobre o IRC das empresas. Vamos ser muito claros sobre isto. Isto é uma forma de se fazer publicidade. Acho que é importante a Câmara fazer publicidade. Dizer, invista no nosso Conselho, que aqui pagará menos impostos. Na verdade, todos nós sabemos, e quem está nestas coisas sabe, que quem paga derrama sobre o IRC não é a lojazinha, não é o café, não é nada disso, são as grandes empresas. Portanto, isto é meramente um número de publicidade, mas que eu considero que é importante fazermos. Porque nós também vivemos de publicidade, a atração não são só as grandes empresas, qualquer empresa que dê lucro, depois há a isenção que os municípios aprovam até 150 mil euros, não é qualquer prática mais generalizada. A partir de um determinado valor. A partir de 150 mil euros de lucro, pagam o IRC. Pagam derrama. Não é propriamente, pois depende do valor do IRC. Mas não são só as grandes empresas, não é? As pequenas e médias empresas, algumas têm estes resultados. Não tem a derrama aqui. Aliás, podemos ver o valor da nossa derrama no nosso Conselho. É simples, é vermos. Agora, que eu considero importante de forma a atrairmos investimento, sim, quando não seja por este efeito de publicidade. Segunda questão, IMI. Temos vindo a baixar durante este mandato, baixámos várias vezes, o próprio candidato do Partido Socialista assumiu. Parece-me importante irmos baixando. Também seria contra o baixarmos tudo de uma vez, até porque não temos, de repente, a Câmara ao principal financiamento da Câmara, não é? Portanto, de repente a Câmara ficar sem saber se tinha dinheiro para fazer alguma coisa ou não, também não pode ser. Mas parece-me importante irmos baixando progressivamente o IMI. É das questões que defendo, sem sombra de dúvida. Ora, uma das coisas que há pouco falava de podermos ir buscar mais dinheiro é carregar o IMI sobre os prédios devolutos. Isto é mesmo assim. Para uns não pagarem, vai-se buscar mais a outros. Outra questão que me parece importante, falou-se aqui muito sobre impostos, mas também queria deixar aqui uma palavra sobre as taxas e taxinhas. Agora tem que ser rápido. Agora vou ser muito rápido. As taxas e taxinhas, esta expressão ficou conhecida, não é minha, que há neste município, preço da água, etc., aquelas taxas todas que vêm na fatura da água. O candidato a CDU diz que são só taxinhas, são todas baixas. Não, são taxas e taxinhas. O preço da água até não é caro. O preço da água, mas depois quando chega ao final da fatura é um preço enorme. Porquê? Porque tem uma série de taxas do saneamento, do lixo, do não sei o quê. Eu sei que muitas delas não dependem da Câmara. Mas o que é que propõe para concluir? Mas temos que as baixar. Essencialmente, estas taxas que vêm naquela fatura da água, temos que as baixar. É incomportável. Muito obrigado. O Luís já ultrapassou o seu tempo, depois temos que tentar compensar os outros candidatos se houver necessidade, não estar a cortar-me logo em cima. Joaquim Raminhos, não, desculpa, ainda antes de Joaquim Raminhos, agora íamos ouvir Ivo Pedaço, do Chega, sobre este tema dos impostos e das taxas. Bem, o Partido Chega sempre foi contra o IMI e quer a sua abolição. Nós somos realistas. Mas defende isso para o Conselho da Moita já a partir de dia 27, se por acaso ganhar essas eleições? Eu ia falar nisso. Nós também somos realistas, não podemos abolir logo o IMI, porque é uma fonte de rendimento da Câmara. Não é a única, mas é uma das fontes de rendimento da Câmara e não devemos fazer. Nós propomos uma redução também do IMI ao longo destes anos, até 2030, conseguir abolir o IMI.
Em relação, também temos, neste caso, para jovens casais, nós queríamos a isenção total durante os primeiros 5 anos, para jovens casais que compram casa aqui no concelho consigam pelo menos essa despesa não a ter e conseguir estabilizar a sua vida. Também isentar os idosos, há muitos que nós sabemos que já são, mas isentar todos os idosos com as reformas abaixo de 700 euros. E também proporcionar a novos construtores que tenham casas ainda que não são vendidas, que não estejam a ser vendidas, uma isenção até elas serem vendidas. Neste caso, pronto, em 2030 a nossa posição é abolir o IMI. Há um pequeno pormenor que é a lei portuguesa, mas pronto, em termos se calhar é só um pequeno pormenor. Em termos de... Mas você tem lá deputados? Também não tem. Tem mais do que eu. Eu só tenho lá um. Sim, mas os meus 15 não chegam. Pronto. Em termos de derrama, eu penso que a derrama é uma taxa que proporciona um investimento de privados no concelho. A empresas maiores, não é preciso uma empresa muito grande, como você referiu, uma PME tenha lucro de 150 mil euros, já tem que pagar derrama no concelho, e acho que é uma da situação que podiam aumentar um pouco mais esse valor para haver mais investimento. Em relação a taxas e taxinhas e demoras de processos para privados estabelecerem-se no concelho, é muito demoroso. Eu próprio demorei muito tempo a ter a licença para poder exercer a função aqui no concelho. Só para reverem o processo são 1000 euros, só para reverem. Para uma empresa que está a começar, ter logo 1000 euros à cabeça só para a Câmara Municipal, e senão não revém o processo, é só para finalizar, é muito doloroso. Falando de empreendedores pequenos, então, é para esquecer. Muito obrigado. O Ivo Pedaço teve aqui um pouco mais de tempo para compensar o que o Luís Nascimento também já tinha usado, e também o Ivo Pedaço tinha um crédito ainda, tem sido dos que tem falado menos em várias intervenções, não esgotou os 2 minutos. Joaquim Raminhos. Sou eu. Vou terminar a ver se não esgoto o tempo, mas, portanto, sobre esta questão da política fiscal, claro que isto nós temos que encarar este tema com muita responsabilidade. Portanto, a nossa vontade era dizer aqui que vamos acabar com o IMI, quanto menos taxas pagarmos, nós até como municípios, melhor, não há dúvida. Mas aqui nós temos que ter em consideração que estamos a falar também em meios para a Câmara poder também funcionar. Portanto, o que foi aqui dito sobre a tendência que tem vindo a acontecer no nosso município para baixar a taxa do IMI, nós temos estado favorável a essa tendência, temos votado a favor nela e acho que estamos no bom caminho. O Bloco defende que se aplique a taxa mínima que está na lei e, portanto, é aí que vamos continuando. Agora, não há dúvida que a gente aqui pode fazer aqui um equilíbrio que isto também tem muito a ver com a aplicação da Lei das Finanças Locais. Se os municípios tivessem à vontade com fundos para funcionarem, se calhar estas taxas poderiam baixar ainda mais. Já agora não se falou nisso e muitas vezes, em termos dos serviços centrais, deposita-se muitas tarefas nos municípios, mas a contrapartida financeira raramente chega, ou chega tarde, ou por aí fora. Em relação à questão do IMI familiar, falou-se aí no IMI familiar, efetivamente, à partida parece simpático, IMI familiar, portanto, menos gente irá pagar, mas na altura, quando foi lançado, isto ainda foi lançado, penso, no tempo do Dr. Passos Coelho, era assim um cartaz tipo social, mas hoje ainda tenho dúvidas quantas famílias, quantificar, que vão usufruir desta medida. Nós temos dúvidas a esse nível. Em relação à derrama, falou-se aqui da derrama, realmente o nosso município tem uma isenção para as pequenas e médias empresas que têm o tal lucro até 150 mil euros, e nós pensamos que é um sinal. Também estou de acordo, pode-se repensar esse valor, mas eu acho que ao longo destes anos, nem em todos os municípios isso tem acontecido. Nós demos esse sinal para já de preservar as pequenas e médias empresas. E podemos, o Bloco Conselho que está aberto a repensar esse valor, no sentido de até facilitar a atração de mais empresas ao Conselho. Muito obrigado, Joaquim Raminhos. Concluímos esta ronda.
Estamos em direto da Biblioteca Municipal da Moita com os candidatos à Câmara Municipal nestas eleições autárquicas. Esta transmissão pode ser partilhada, agradecemos que o faça e pode também participar com o seu comentário nas redes sociais. Iríamos agora dar início a uma nova ronda com outros temas, e eu digo outros porque são dois que têm um aspecto em comum, que é o facto de serem duas áreas em que os municípios vão passar a ter maiores responsabilidades, mais competências. No próximo ano, a partir de 2022, as atribuições vão ser reforçadas, os municípios passam a ter competências na área da educação, agora já têm, nas escolas, até às escolas primárias, e vão passar a ter mais competências, e na saúde, aí então o nível de competências da autarquia parte praticamente do zero e vão passar a ter mais competências a partir do próximo ano, que já são obrigatórias. Atualmente, alguns municípios no país já assumiram algumas competências nestas áreas, essa assunção era facultativa, vários municípios aceitaram, o município da Moita não aceitou qualquer delegação de competências, e vamos tratar agora destes dois assuntos, e por isso mesmo, por serem dois, em vez de 2 minutos, vamos dar 3 minutos a cada candidato, e começamos desta vez por Rui Garcia, da CDU. Pedia-lhe que explicasse por que razão é que a Câmara Municipal ainda não aceitou delegações de competências e se acha que está preparada para as aceitar agora quando passarem a ser obrigatórias. Nós temos criticado este processo desde o seu início porque entendemos que se trata de uma transferência de encargos para os municípios sem lhes dar a capacidade para efetivamente resolverem os problemas e os profundos problemas que o desinvestimento e a degradação dos serviços públicos no nosso país trouxeram à educação e ao Serviço Nacional de Saúde. Nós não vamos ter a autonomia para decidir nas questões mais importantes, ou seja, nós vamos ter a responsabilidade de fazer a conservação de um centro de saúde, mas não podemos decidir o seu horário de funcionamento, quantos médicos ou quantos enfermeiros têm ou que valências têm, e as verbas que são transferidas são insuficientes. Nós defendemos e tomamos posição perante as contas que quer o Ministério da Saúde, quer o Ministério da Educação nos enviaram sobre as verbas que iriam ser transferidas. Tomámos posição, propusemos a sua aprovação na Câmara Municipal para defender o Conselho, defender os serviços públicos, dizendo que as contas eram insuficientes, faltavam elementos e, para além de que as verbas genéricas previstas consideramos insuficientes, como no seu papel habitual de submissão às vontades do Governo, o PS votou contra sem sequer discutir ou questionar nada do que lá era dito, mas nós temos este papel, defendermos o nosso Conselho sempre, seja qual for o Governo que lá esteja. Sobre 2022, uma coisa é absolutamente certa, se concretizar a transferência, a Câmara Municipal irá fazer nas escolas secundárias e nas escolas básicas de segundo e terceiro ciclo, como nos centros de saúde, melhor do que aquilo que está a ser feito. Iremos levar para essas escolas a nossa capacidade de as melhorar, de as beneficiar, como temos feito com as escolas do primeiro ciclo, como temos feito com a expansão da rede pré-escolar, onde demonstramos e onde temos escolas que ombreiam com qualquer outro concelho do nosso país. Vamos fazer o mesmo, seguramente, mesmo com parcos recursos, vamos seguramente aplicar a mesma capacidade de concretização, a mesma vontade, o mesmo envolvimento da comunidade escolar e vamos ter escolas e vamos procurar dar respostas aos problemas das nossas escolas e dos nossos centros de saúde. Muito obrigado, só gastou 2 minutos e 20 segundos, ainda tinha tempo para aprofundar, se entendesse. E Luís Nascimento também sobre este tema da educação e da saúde e das transferências de competências. As novas competências, a transferência de competências para as câmaras. É um daqueles temas que, para falar sobre ele, vou fazer algo que é muito estranho, que é elogiar e agradecer o meu adversário nestas eleições. Quando este assunto foi discutido, e podia a Câmara da Moita já ter este assunto antes, há mais tempo, eu fui muito claro na altura, disse, na saúde e na educação, nem sequer a Câmara está preparada, não tem capacidade neste momento para receber isso, mas há uma delegação de competências que eu gostava de aceitar, que é retirar o Porto de Lisboa da equação e podermos ter um peso maior na questão da gestão da zona ribeirinha. Da gestão da zona ribeirinha. Portanto,
eu tinha passado uma experiência, até a instalação da imagem da Nossa Senhora da Boa Viagem deu problemas com o Porto de Lisboa, quer dizer, coisa impressionante. Conversei isto com o Presidente e o Presidente foi muito claro, muito honesto comigo e disse: politicamente considera que todas as transferências de competências estavam erradas, porque o que ele defendia era outro género de descentralização, mas que colocaria em votação essa separada das outras, e assim o fez na reunião de Câmara, e por isso, por esse ato, também queria aqui prestar-lhe uma homenagem pública, porque podia ter perdido essa votação, por acaso não perdeu, que o vereador do Bloco de Esquerda votou consigo, mas podia ter perdido essa votação, e essa coragem também me cabe neste momento em que estas eleições, já a gente sabe que se decide entre nós os dois, em que sou o seu challenger, em que sou o seu desafiador, também me cabe reconhecer e agradecer-lhe esses géneros de gestos. E isto sobre as novas competências parece-me que é importante. Sobre a questão da educação e a questão da saúde. Eu espero, muito sinceramente, que este tempo em que não aceitámos estas competências, tenhamos preparado os nossos meios para podermos recebê-las. Porque na altura em que, primeiro momento em que nós podíamos ter aceito estas competências, a questão era tão dramática que basta dizer o seguinte: o nosso programa informático de pagamento de vencimentos nem sequer daria para o fluxo de questões que poderiam surgir daí, dos funcionários das câmaras, das escolas, etc. Naturalmente que espero que se tenha evoluído e que estejamos na disposição de poder dar uma boa resposta. Defendo que a boa resposta é dada quanto mais perto, melhor. Se nós estamos no local, ao contrário do Ministro da Educação, se nós conhecemos a escola... Portanto, acredita que os municípios podem acrescentar eficiência podem acrescentar na área mais da educação valia, e da saúde, desde que tenham recursos. tenham os recursos e se tenham preparado para tal. Obrigado. Esgotou os 3 minutos. Ivo Pedaço, também sobre a educação, saúde e transferência de competências, se quiser falar nisso. Em termos de educação e saúde, eu penso que esta descentralização vai beneficiar um pouco aqui esta parte, porque quem está no local ou mais perto dos centros de saúde e das escolas são os municípios, não falando das verbas que vão vir, porque isso, infelizmente, não sou vereador, demente, e pelos vistos também nem vou ser concorrente à Câmara, porque o seu vereador já está a meter que são só 2, nós estamos à parte, então fazemos um joguinho entre a gente, então. Outros vereadores também é importante, estou a falar de liderança, de presidência. Outros vereadores também é importante. Eu acho que você está enganado, muito enganado, mas pronto. Como eu estava a dizer, em termos de valores, não tenho conhecimento de quais são os valores, aqui só o Presidente de Câmara é que poderá ter, e se calhar os seus vereadores, mas eu penso que a proximidade do município aos centros de saúde e às escolas vai fazer com que haja melhoramento nas escolas, porque estamos a falar de um Ministério da Educação que está bem longe, em Lisboa, e não sabe bem o que é que se passa na escola. Eu acho que será uma das mais-valias. Em termos de... Se houver essa do Porto de Lisboa, então, acho que para a Zona Ribeirinha, para ter essa parte também da responsabilidade da camarária, também acho que vai ser uma mais-valia. Obrigado, Ivo Pedaço, do Chega. Agora, Bloco de Esquerda, Joaquim Raminhos, o que é que propõe sobre educação e saúde? Exatamente. Este tema da passagem de competências para o município foi aqui muito falado, votado ao longo deste último mandato. E o nosso município foi-se mantendo sempre até ao último prazo possível para dizer que não aceitava este processo. E porquê? Porque também temos de dizer aqui, quer dizer, que este processo da passagem de competências a tal descentralização foi feito logo, isto teve logo de origem, aqui através de um acordo que não foi muito debatido entre todos os intervenientes e os protagonistas, nomeadamente as autarquias. Quando nós recebemos isto, já tinha sido acordado. E aqui nós dizemos que está aqui encoberto um outro tema que o Bloco de Esquerda acha que é mais pertinente, que era a questão da regionalização. Portanto, aqui
esta descentralização vem cobrir a outra questão que era muito mais viável e tinha muito mais consequências para as regiões, que era a tal regionalização. Portanto, tentou-se tapar aqui um bocado esta situação com a descentralização. Em relação à educação e à saúde, é claro que isto vão ser mais responsabilidades para a Câmara, espero que hajam mais meios e eu acho que vai ser algo de complexo. Porquê? Porque a própria educação, já o próprio Ministério da Educação, como Ministério, se vê grego para cumprir a colocação pessoal não docente, pessoal docente, e depois há aqui margens de alguma autonomia, por exemplo, que as escolas devem ter, em algumas temáticas, na sua organização, e tem que haver aqui muitas pontes de diálogo entre o que é que vai competir às autarquias e o que é que vai competir às próprias escolas. Portanto, eu não vejo isto assim, de uma forma assim em pacote. Agora as câmaras vão assumir toda a componente do que é uma escola. Receia que os municípios, por estarem mais próximos, possam vir a assumir alguma da autonomia que o Estado Central mais distante permite às escolas? O Estado Central pode estar a tentar sacudir a água do capote e começar a colocar aqui, em termos locais, alguns aspectos que às vezes o Estado Central não consegue resolver. Portanto, isto pode estar aqui um presente um bocado embrulhado num papel muito brilhante. Portanto, temos de ter essa situação acautelada e, nomeadamente, a área da saúde é outra área também complexa, que nós sabemos, e que vai carecer da parte das autarquias aqui um reforço nas equipas técnicas e em determinados meios, que nós ficamos nesta expectativa. Há pouco falou-se na Lei das Finanças Locais. Em que medida é que depois virão os fundos adequados, porque as câmaras vão precisar de reforços nos seus orçamentos para fazerem face a duas áreas tão importantes e tão complexas que vão exigir muita movimentação de recursos humanos para que elas funcionem como deve ser. Obrigado, Joaquim Raminhos. E para encerrar esta ronda, Carlos Albino, do Partido Socialista, Educação e Saúde, e naturalmente presumo que, no entender do PS, a autarquia já devia ter ficado com algumas destas competências. É assim, a nível de o que está aqui na base por parte de quem está no poder atualmente é não querer assumir competências. É quanto menor for a responsabilidade, melhor. Veja-se, em questões tão simples, vê-se logo pelas pequenas coisas. Até os passeios das arreteias são feitas pelos municípios sendo a Câmara que dá o material. Isto vê-se, a gestão, a forma de gerir esta autarquia, vê-se logo nos pormenores. Por isso, até aquelas competências que não iriam incidir ou ter impacto, carregar a Câmara a nível do orçamento, nem essas a Câmara as quis absorver, nem essa a Câmara as quis para si. No que diz respeito às questões, nomeadamente da educação, mas também da saúde, temos que encarar esta descentralização de competências como por uma oportunidade para que a Câmara Municipal, de uma vez por todas, possa fazer a diferença, quer na educação, quer na saúde. A exemplo daquilo que acontece em outros municípios do país, ainda que não existindo essa descentralização de competências. E permitam-nos dar aqui um exemplo específico na área da saúde. É possível ir muito mais além do que aquilo que, neste caso, as pessoas que estão a concorrer à Câmara veem. É possível a Câmara protocolar com a AMRS incentivos, falar com eles e encontrar incentivos para captação de médicos, apoiar a fixação de médicos no nosso concelho e com esses recursos adicionais de mais médicos no nosso concelho, permitiria servir a nossa população, porque a nossa zona já é uma zona carenciada, o Estado já dá mais apoio para os médicos que se querem fixar no Concelho da Moita do que aquilo que dá nos concelhos aqui à nossa volta, já apoia mais. É necessário então que a Câmara também colabore e contribua para esse esforço. E com esses médicos adicionais que poderiam vir para o nosso concelho, já era possível protocolado, ou falado com a ARS LVT, ter uma unidade móvel para ir aos sítios mais longínquos, seja do Penteado, das Arreteias, Garresário, Sarilhos Pequenos, Barra Cheia,
ir uma unidade móvel, uma vez de 15 em 15 dias, aquilo que fosse protocolado com a RS, haveriam os recursos disponíveis para fazer esse tipo de trabalho, dar apoio, dar consulta, prestar serviços de pessoas, serviços de saúde, às pessoas que distam mais dos centros de saúde ou das unidades de saúde. Esta é a diferença que um município que quer trabalhar, que os autarcas querem trabalhar para as pessoas, podem fazer. E veja-se, a preparação deste município é tão grande que, até para uma coisa tão simples, falava-se aqui da contratação de pessoal, como é que o sistema informático poderia trabalhar com a contratação de pessoal. Nem para vender umas garrafas no posto de turismo que fecha ao fim de semana, estranho-se que não temos sítio para dormir, mas fecha ao fim de semana, nem para isso tivemos sistema informático, teve que se andar aqui quando se decidiu vender aqueles produtos lá, foi uma confusão. Obrigado. Delírios, são só delírios. Rui Garcia, se quiser responder, há pouco só gastou 2 minutos, os outros candidatos gastaram 3. Não, o que eu queria dizer é que o Serviço Nacional de Saúde e a Escola Pública são serviços universais, são funções sociais do Estado previstas na nossa Constituição. A sua universalidade é absolutamente indispensável. E começar-se a caminhar neste sentido, de fazer serviços municipais de saúde, demitindo as responsabilidades dos ministérios, é um caminho péssimo para o nosso país, para os nossos utentes. Nós vivemos na área metropolitana de Lisboa. Dizer-se e argumentar-se que um médico precisa de um incentivo especial para vir para aqui, como se estivéssemos a falar de feiras de espada à cinta, é também algo que não tem cabimento. Nós estamos nesta área, o que nós precisamos é de mais médicos, de mais formação de médicos e de um serviço e de um Ministério da Saúde que aposte no Serviço Nacional de Saúde em vez de o ir reduzindo e deixando que a saúde privada vá ocupando o espaço. E é essa a questão central, não é qualquer tipo de incentivo. Exatamente, 59 segundos. Iríamos agora então entrar na ronda final, temos ainda alguma margem de tempo, 23 minutos, mas não dá para tratar um tema completo, tendo em conta que todos os candidatos teriam que falar sobre ele e, portanto, podemos compensar com um pouco mais de tempo para a intervenção final de cada um dos candidatos. Tínhamos pensado em 2 minutos, mas o tempo que sobra pode ser redistribuído e há margem para 3 minutos a cada candidato nas alegações finais, digamos assim. E desta vez começaríamos pela ordem inversa àquela com que há pouco abrimos o debate e pedi então a Carlos Albino que em 3 minutos nos explicasse porque é que, no seu entender naturalmente, o PS é a melhor opção. O PS eu queria tocar como temos a 3 minutos, dá tempo para eu colocar este assunto de forma rápida e muito breve. O PS é a melhor solução porque encara os problemas como eles são, e agora aqui citando o Galileu, a intervenção inicial do Sr. Presidente, que citou o Galileu, podem contestar a realidade, mas, no entanto, ela é assim e existe. E há que resolver, importa ter pessoas que, uma vez tomando conta dos destinos deste município, encarem as coisas como elas são e respondam às necessidades das pessoas e não escondam para debaixo do tapete problemas como aqueles que temos visto e que agora vieram à luz do dia, como o mercado municipal da Baixa da Banheira. A Câmara Municipal cobra as rendas, dá às bancas ou atribui às bancas, segundo o seu regulamento, mas o mercado municipal da Baixa da Banheira não é da posse do município, embora já está inaugurado já há 28 anos. Agora, partindo então para aquela que é a intervenção final. A questão que se colocará no próximo dia 26 de setembro é se queremos insistir num caminho que nos trouxe até aqui, ano após ano, com os piores indicadores da área metropolitana de Lisboa, do distrito de Setúbal, a nível do desenvolvimento, ou então se queremos mudar. Mudar a forma de fazer política, colocando a autarquia ao serviço das pessoas, deste concelho, das suas necessidades, e que seja apenas isso a nortear a ação política. Que fique claro que, para nós, são elas a razão da nossa existência, são elas a nossa prioridade. Queremos um concelho em que as famílias se formam, crescem e prosperam. E isso só é possível num município em que os seus autarcas tenham uma visão que salvaguarde o ambiente, que faça as pazes com o rio, que promova o acesso a serviços de saúde, transporte de qualidade, habitação a preços acessíveis, focados na dinamização do tecido económico e na criação de emprego.
Isso só será possível com o voto no PS, pois já se viu que a perda da maioria absoluta da CDU-PCP não basta, pois encontrará sempre alguém que lhe dê a mão para continuar a impor as suas políticas. Nós temos a visão para o desenvolvimento do Conselho. Para mudar, é preciso votar Partido Socialista nestas eleições. Obrigado, Carlos Albino. Não gastou sequer os 3 minutos. Passamos agora a Joaquim Raminhos, do Bloco de Esquerda, também para os últimos argumentos. Portanto, os últimos argumentos, nunca serão os últimos, haverá sempre muitos argumentos. Portanto, eu quando comecei a falar hoje aqui, disse que o Bloco de Esquerda tem um programa que está empenhado em trilhar caminhos de mudança, de desenvolvimento e de modernidade no Conselho. É por isso que nós iremos honrar esse compromisso. Daí iremos estar muito perto dos problemas que as pessoas sentem e em cada problema nós tentaremos encontrar sempre uma solução. Eu, por exemplo, quero aqui realçar, não foi aqui falado, por exemplo, a aplicação da tarifa social da água ainda não está implementada no nosso Conselho. Foi aprovada uma recomendação na Assembleia, mas nós ainda não conseguimos. Iremos fazer esse esforço neste mandato para o qual nos estamos a candidatar. Temos também a falar, não falou aqui muito, na mobilidade no nosso Conselho. É importante continuar a completar a rede das ciclovias, criar um mini autocarro que percorra o Conselho todo, que há aqui um grande desfazamento entre as populações que vivem nas zonas rurais e as que vivem nas zonas urbanas. Portanto, defenderemos o bem-estar animal, que é um problema que foi também muito abordado aqui ao longo do nosso mandato e, portanto, iremos fazer um trabalho muito estreito com as associações que estão a trabalhar para o bem-estar animal. Também iremos fazer um esforço para que a revisão do PDM seja um processo muito participado e democrático, para aí colhermos o máximo de opiniões e participações das populações. E também há aqui um ponto que nós vamos continuar a pôr à agenda. Vamos continuar a exigir a reposição das freguesias de acordo com os usos e costumes ancestrais que estão na vontade das populações. E, portanto, nós iremos pôr em cima da mesa que seja revista a tal Rei Relvas que a Régua e Esquadro fez uma nova reorganização do país das freguesias, prejudicando as populações. Portanto, nós pensamos que as populações devem tornar a ser ouvidas sobre este tema e muitas das freguesias devem voltar a estar como estavam, como é que, por exemplo, aqui na Baixa da Banheira e no Val da Amoreira, não faz sentido aquelas duas, que eram duas freguesias, estarem incluídas numa só. A população não beneficiou nada com esta lei e nós estaremos empenhados em que isso seja reposto de acordo com a vontade das populações. Portanto, é este o nosso sentido nesta candidatura. Portanto, apresentamos como projeto... Faltam 5 segundos. Apresentamos como projeto construtivo que prova o desenvolvimento do nosso Conselho, apresentando soluções onde existem problemas. Obrigado. Eu devia ter avisado 30 segundos antes, não avisei, mas agora para os próximos vou avisar. Ivo Pedaço, também 3 minutos. Eu não me vou alongar tanto, acho que não há necessidade. O Chega Moita propõe um conjunto de propostas para dinamizar o Conselho da Moita. Vamos fazer um Conselho da Moita um exemplo no nível distrital e nacional. Vamos tornar o Conselho da Moita mais atrativo para os residentes e não residentes. Vamos incentivar o investimento privado no Conselho, proporcionando mais emprego e assim combater a pobreza existente no Conselho, que é cada vez mais acentuada. Chega. 45 anos de pobreza, 45 anos de desemprego, 45 anos de insegurança e 45 anos de regressão. O Conselho da Moita precisa de novas mentalidades, novas ideias, mentes abertas, mentes estrategas que consigam planear o futuro económico, social e ambiental sustentável para todos. Vamos ouvir o povo, nós somos a voz do povo, vota Chega. Obrigado. Luís Nascimento, da coligação Merecemos Mais. Estamos ainda com 10 dias de campanha pela frente e certamente me cruzarei com cada um de vós nas ruas. Quero-vos dizer uma questão muito importante.
nas autarquias não há possibilidade de geringonças, de acordos. O que existe é aquele que ganha, o cabeça de lista que ganha é presidente da Câmara. Portanto, não há, mesmo que a maioria esteja no outro lado, não há outra possibilidade. Desde o início que vos disse que íamos para ganhar. Íamos para ganhar. E neste momento, quero também aqui fazer um apelo muito claro ao voto útil, nesta questão de que, e com toda a simpatia que tenho pelo atual Presidente, não se trata aqui de guerras entre pessoas, trata-se de visões diferentes para o nosso Conselho. Primeira questão, o dia-a-dia do nosso Conselho, a relva, o asfalto, nas estradas, as canalizações, não há uma forma de cortar relva ou de asfaltar a estrada à direita e outra à esquerda. Isso não existe. Tem que analisar meramente uma questão de competência. Qual dos dois consegue gerir melhor as equipas? Segunda questão, a questão de projetar no futuro. As ideias, aquilo que nós desejamos. Continuo a dizer o mesmo. O meu sonho é um Conselho da Moita que seja abrangente, que respeite a sua zona rural, que respeite as suas tradições, os seus costumes, ao mesmo tempo que se desenvolve e que se desenvolve com o emprego. Não apenas com a habitação. Não quero o Conselho da Moita transformado na Amadora. Não quero. É legítimo quererem. Não tem problema nenhum. Portanto, há ideias diferentes em confronto. Não faço um apelo direto. Tem um minuto ainda. Não faço um apelo direto ao voto. Tal como eu disse, há diferenças de opiniões, há diferenças de pensamento. Quem pensa de uma forma, pois com certeza, quem pensa da mesma forma que eu, quem deseja o melhor para este Conselho, quem deseja aquilo que nós podemos construir nesta terra, tem a sua hipótese no dia 26. Nós vamos para ganhar. Muito obrigado. E Rui Garcia, da CDU, também as alegações finais, no mesmo prazo de 3 minutos. Aquilo que nós propomos à nossa população tem por base aquilo que nós temos mostrado ao longo destes anos. Respeito pelos nossos compromissos, uma capacidade de concretizar e de superar dificuldades, de encontrar soluções e de ter um Conselho que progride sempre, que ao longo destes anos de poder local democrático tem dado enormes passos em frente e tem se ombreado com qualquer outro Conselho da nossa região. Apesar de termos uma população trabalhadora, essencialmente de origem operária, que sofre os baixos salários, as baixas pensões, que são um modelo que foi imposto a este país, apesar disso, no nosso Conselho tem exatamente os mesmos serviços, o mesmo atendimento, a mesma qualidade de vida ou superior aos de qualquer outra zona do país. Nós temos o projeto que apresentamos, o programa que apresentamos, aponta mais de 100 medidas para o futuro do Conselho da Moita. É um programa com ambição e com esse compromisso que sempre nos caracteriza. Nós estamos, neste momento, já a construir uma nova vaga, uma grande vaga de novos equipamentos que vão qualificar o nosso território, a piscina municipal da Moita, o museu, estamos a intervir a pista de atletismo, estamos a intervir ao nível do espaço público. Recuperamos, estamos ainda num processo de recuperação, mas recuperamos no essencial muita da capacidade perdida com o tempo da Troika e os danos que a pandemia naturalmente nos deixou. Temos condições, temos crescimento económico a acontecer, temos condições para o favorecer, portanto é um caminho de progresso, é esse que temos desenvolvido. Apostar no ambiente, o Moita Património do Tejo é parte da base daquilo que foi um trabalho ao longo de todos estes anos e será, já começou a ser, o trabalho de alguma forma foi interrompido também porque a pandemia não permitiu ir mais longe neste período, mas é também um trabalho de promoção do nosso Conselho e daquilo que ele tem de mais identitário e de mais distintivo em relação aos outros, que é a sua ligação com o Rio, e nós somos o grande centro da cultura ribeirinha no estuário do Tejo neste momento. Depois, defendemos intransigentemente os interesses do nosso Conselho perante qualquer governo. Defendendo as infraestruturas
infraestruturas que são precisas, por exemplo, a terceira travessia, e combatendo os males que nos querem fazer. Defender o bem-estar, a segurança e o desenvolvimento da nossa região é contrariar a intenção de colocar o aeroporto complementar na base aérea do Montijo, defender a solução que interessa ao país, novo aeroporto de Lisboa, no campo de tiro, e com isso defendemos o desenvolvimento da região, do país, e defendemos a segurança, o bem-estar, a qualidade de vida da nossa população. Obrigado, Rui Garcia. E com isto chegamos ao final. Agradeço a todos os candidatos, não apenas a participação, mas também a conduta que contribuiu para um debate sereno, que creio que permitiu aprofundar os diversos assuntos. Agradecer também às pessoas aqui presentes, a boa colaboração que deram, a quem nos acompanhou pela transmissão. Recordamos que podem partilhar, podem comentar. Agradecemos também a atenção que nos dedicaram. Amanhã estaremos num outro debate no Concelho de Alcochete, também a partir das 11 horas. Um resto de bom dia e até amanhã.